Alô, queridos irmãos ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undro. Estamos fazendo uma série de algumas meditações a respeito do tema angústia na família. Trata-se de estudos que nos devem levar a uma reflexão a respeito de como vamos agir como família nesse tempo de pandemia, junto com muitas outras dificuldades que estão nos cercando. E já no estudo anterior, nós falamos sobre a importância de analisar os acontecimentos à luz das profecias bíblicas. A única direção correta, totalmente segura que nós temos é a palavra de Deus. Por isso, não podemos confiar em que pessoas estão prognosticando, mas precisamos analisar os acontecimentos da atualidade em relação àquilo que a Bíblia nos fala. E sabemos que vão chegar muitas calamidades ainda, e a pergunta é: será que isso vai acontecer na nossa época, antes do arrebatamento da igreja, ou acontecerá só depois? Bom, nós sabemos pela Bíblia que as tragédias começam a acontecer num tempo quando ainda não é o fim. Isso quer dizer, no tempo em que a igreja ainda está presente. E aquilo que estamos vendo acontecer no mundo inteiro hoje é realmente um sinal de que o fim está próximo, mas ainda não chegou realmente o fim. Em geral, se coloca a seguinte sequência de acontecimentos: tempo de angústia por causa de peste. Como consequência disso, as economias de muitos países estão em queda brusca. Isso resulta em fome, e a Bíblia fala sobre grandes guerras e catástrofes. São coisas preditas na palavra de Deus. E, em parte, nós estamos experimentando isso já em nossos dias. Então vem a pergunta: o que é que nos espera no futuro? Jesus disse: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Lucas 12, 38 até 40. Então, não sabemos quando Cristo realmente vem. Ele virá a hora que não imaginamos. Existem basicamente três posições teológicas a esse respeito. Existem os pré-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Realmente, o nosso desejo seria que a igreja fosse arrebatada sem experimentar por grande dificuldade. Porém, isso está reservado à soberania de Deus. Mas o que a Bíblia enfatiza ali é que nós devemos estar vigiando independentemente quando Cristo vai voltar. Mas sabemos que algumas coisas vão acontecer em nossa época e já estão acontecendo. Ódio aos cristãos. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Então, o ódio aos cristãos é uma profecia bíblica, é uma profecia que Jesus nos apresentou, e por isso sabemos que o ódio aos cristãos vai aumentar cada vez mais, está aumentando cada vez mais em nossa época. A Bíblia fala também: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio
das dores. Mateus 24, versos 6 a 8. Então, vemos de uma forma muito clara que devemos estar cientes de que essas coisas vão acontecer e não devemos nos assustar. Por isso, porque sabemos que está dentro do plano de Deus para os tempos finais. Então, devemos sempre lembrar, não temais. Deus está no controle independentemente do que vai acontecer. E isso nos deve dar uma segurança muito grande. Porém, sabendo que vai acontecer, devemos cultivar a nossa comunhão com Deus e a nossa confiança para com Deus deve aumentar. Não devemos ficar apavorados por causa daquilo que acontece, mas devemos estar constantemente em comunhão com o Senhor e saber que Ele está no controle da situação. E temos relatos na Bíblia sobre situações de calamidade tremenda. E Deus se mostrou todo-poderoso na situação. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 7, lemos sobre a grande seca que durou 3 anos lá em Israel. E Deus mandou Elias ir para um riacho, e Deus mandou os corvos trazer para Elias pão e carne. Deus sabe onde estão os seus servos, e Deus tem meios e recursos para sustentar os seus servos em qualquer época, em qualquer situação. No mesmo capítulo ainda lemos sobre a viúva de Serepta. Elias foi mandado para lá, ele encontrou uma situação de extrema calamidade. O texto nos fala, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e moramos. Qual era a expectativa que esta senhora tinha? Apenas uma refeição. E depois viria a morte. Isso dentro da perspectiva humana. Porém, o que Deus havia planejado, o texto nos fala, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então, mais uma vez, no mesmo capítulo, vemos como Deus conhece a situação de cada um. Deus sabe também quando tem apenas material ou recursos para mais uma refeição. E Deus disse, a farinha não vai acabar e nem o azeite. E Deus cumpriu a sua palavra. Assim nós podemos saber que vamos sim passar por dificuldades, por lutas, vamos passar por aflições possivelmente e até por carência, porém podemos sempre saber Deus está ciente de tudo que está acontecendo e podemos confiar nele. Temos um exemplo muito interessante em Mateus 17, 24 a 25. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse Pedro, dos alheios. E disse-lhe Jesus, logo então, estão livres os servos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. E foi exatamente isso que Pedro fez, achou o estáter e pagou o tributo. No meio do mar, Deus sabia exatamente onde tinha um peixe que teria uma estátua na sua boca e ele sabia também como pegar. É impressionante a onisciência de Deus.
Ele sabe de tudo, também nos tempos de lutas e de dificuldades. Sabemos que hoje os inimigos de Deus estão lutando contra a palavra de Deus, e no próximo estudo queremos entrar em detalhes sobre isso. Lemos, por exemplo, na imprensa, o país de Gales aprovou um projeto de lei que tornaria obrigatório para todas as escolas, inclusive as religiosas, o ensino do humanismo, ateísmo e ampliação dos temas de conteúdo voltado para a educação sexual, gerando preocupação para juristas cristãos. Então, o país de Gales, que antigamente era visto como um país cristão, agora está sendo submetido a uma ditadura por parte de órgãos do governo, e mesmo contra a vontade da população, estão querendo impor ensino de ateísmo, mesmo em escolas religiosas. A população desaprovou isso, mas eles insistem em impor essas leis ao povo. Humanismo. Descobriu-se que em todo o país de Gales existem só 200 humanistas, mas eles querem impor isso a toda a população. Sim, nós estamos chegando num tempo em que o ódio aos cristãos e a perseguição aos cristãos está aumentando cada vez mais. Porém, eu sei em quem tenho crido. Sabemos que o nosso Deus é soberano e Ele vai nos guiar, mesmo através de tempos difíceis, com a sua mão segura. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a Bíblia ensina muito claro, não tenha medo. Deus é maior. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, verso 4. Então, o inimigo de fora é menor do que o nosso Deus que está em nós. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, verso 18. Isso são fatos bíblicos que devem ser muito destacados na família, de uma forma especial também com os filhos. Não devemos amedrontá-los, mas aumentar a confiança em Deus, que é soberano. E quando a Bíblia diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, isso mais uma vez reforça esse fato que a nossa confiança em Deus deve ser tão grande que esses fatos não vão nos assustar. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O que falar para os filhos? Falar que o nosso Deus é maior. E apesar das lutas e dificuldades que estão vindo, o nosso Deus é maior. E a Bíblia nos mostra que devemos olhar firme para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma frase me ficou gravada na minha memória num tempo de grande luta e dificuldade. Isso foi lá na União Soviética, no ano de 1991, houve lá a tentativa de derrubada do governo de Gorbachev pelo exército. Eu estive lá em Moscou, vivenciei toda essa situação. Estive nesse lugar aqui onde estão os tanques de guerra, precisei passar por ali para pegar a passagem aérea. E nessa ocasião a situação era extremamente tensa. Mas nós vimos que havia uma multidão reunida aí em frente ao Congresso, e muitas pessoas subiram nos tanques para entregar folhetos para os homens do exército e conclamar eles a não atacar o Congresso, mas apoiar o retorno de Gorbachev. E, naturalmente, tivemos ali uma oportunidade de subir também, entregar folhetos evangelísticos para essas pessoas. E nessa situação, onde estávamos hospedados, ouvimos uma pessoa telefonando, era um missionário. Ele disse para o dono da casa,
Por favor, me leva urgentemente para o aeroporto, porque eu vi pela BBC de Londres que a guerra civil vai começar essa noite ainda. Então, esse nosso hospedeiro disse, escuta, você ouviu na BBC de Londres que prenderam Jesus? Não, claro que não. Então, se não prender Jesus, por que você está com medo? Vai dormir e Jesus vai cuidar da situação. Estamos numa pandemia, estamos num tempo difícil, mas Jesus não está preso. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não é da vontade de Deus que vamos viver amedrontados, devemos ser realistas, avaliar a situação como é que ela é, porém sempre com essa consciência, o meu Deus é maior do que qualquer perigo que vem lá pela frente. Não podemos dizer para os familiares, para as crianças, que a situação logo vai estar boa de novo. Não é isso que a Bíblia está profetizando. A Bíblia mostra um tempo difícil pela frente. Porém, a Bíblia nos mostra que Deus está no controle. É essa confiança que deve ser passada também para os familiares e também para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Se você tiver perguntas, estarei contente se me escrever por esse endereço de e-mail e para poder responder. E o meu desejo sincero é que Deus possa nos abençoar e dirigir a todos e usar nesse tempo que nos resta ainda para anunciar o Evangelho, trazer esperança para as pessoas que vivem sem esperança, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.